Antes de iniciarmos a novena, peço a você que se inscreva aqui em nosso canal e ative o sininho, para ser avisado todos os dias da nossa novena e também das orações. Assim você poderá acompanhar cada momento de fé e participar conosco todos os dias, fortalecendo sua caminhada espiritual e se unindo a esta grande família de fé. Iniciemos a novena de hoje ao Divino Pai Eterno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Divino Pai Eterno, Deus de infinita bondade e misericórdia, em vós deposito toda a minha confiança nesta sexta-feira, dia 13 de março, ao levantar os meus olhos para vós com o coração cheio de gratidão e de esperança. Vós sois o princípio e o fim de todas as coisas, a fonte de toda a luz e de toda a graça, e é por isso que me aproximo de vós hoje com humildade, certo de que os vossos ouvidos estão sempre atentos ao clamor dos vossos filhos. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pela manhã que chegou, pela respiração que não cessou durante a noite, pelo pensamento que se renova a cada hora, pela capacidade de amar que vós plantastes no mais fundo de cada ser humano. Obrigado pelo pão que sustenta o corpo, pela água que mata a sede, pela família que acolhe, pelos amigos que amparam, pela fé que ilumina os passos mesmo quando o caminho parece escuro e incerto. Sois vós, Pai, a razão de toda a beleza que existe neste mundo, e sois vós também o porto seguro onde toda a alma encontra repouso quando o peso da vida se torna difícil de carregar. Nesta sexta-feira, venho diante de vós também em nome daqueles que sofrem. Há tantos, Pai, que neste momento estão prostrados em leitos de dor, consumidos pela enfermidade, lutando contra doenças que esgotam o corpo e fragilizam o espírito. Olhai com ternura para cada enfermo, para aquele que está num hospital longe dos seus, para aquele que enfrenta um diagnóstico que lhe roubou a paz, para aquele que convive com a dor crônica todos os dias sem ver uma saída próxima. Que a vossa mão poderosa pouse sobre cada um deles com suavidade e força ao mesmo tempo. Renovai as esperanças dos que perderam a alegria de viver. Fortalecei os médicos, os enfermeiros e os cuidadores que dedicam a própria vida ao alívio do sofrimento alheio. Que a cura venha quando for da vossa vontade, e que, nos momentos em que ela tarda, a vossa presença seja tão real e tão próxima que nenhum enfermo se sinta abandonado. Lembro diante de vós também os idosos, Pai. Aqueles que já percorreram uma longa estrada, que carregam na memória toda uma história de lutas, conquistas, perdas e recomeços. Muitos deles se sentem sós, esquecidos pelo mundo que corre depressa demais para olhar para trás. Há os que vivem em silêncio dentro de suas casas, esperando por uma visita que não chega, por uma ligação que não toca, por um olhar de carinho que se foi junto com os anos. Pai, sede vós o companheiro de cada idoso solitário. Confortai os que choram a partida dos seus, os que sentem no corpo o peso dos anos e na alma a saudade dos tempos vividos. Dai-lhes serenidade para aceitar os limites que a idade impõe, mas também dai-lhes a certeza de que cada dia ainda é uma dádiva, de que a vida jamais perde o seu valor enquanto o coração bate e o amor permanece. Que as famílias se lembrem dos seus anciãos e lhes ofereçam não apenas cuidado, mas presença, afeto e gratidão por tudo que eles representam. Há também, Pai, aqueles que estão sufocados pelas dificuldades financeiras. Aqueles que chegam ao fim do mês sem saber como pagar as contas, que olham para a geladeira quase vazia e sentem o peso da impotência. Famílias que deram o melhor de si, que trabalharam com honestidade, mas que foram alcançadas pelo desemprego, pela doença, pelas circunstâncias da vida, e agora se encontram sem saída aparente. Pai,
vós que alimentastes multidões com pão em abundância, não deixeis que a fome e a penúria vençam o ânimo dos que confiam em vós. Abri portas que pareciam fechadas. Movei corações generosos para que a partilha aconteça. Dai sabedoria para que cada um administre o que tem com prudência, e dai também a coragem de pedir ajuda quando necessário, sem vergonha, sem orgulho ferido. Que nenhuma família seja destruída pela pressão da escassez, e que onde a carência vós possais enviar a vossa providência de formas que os olhos humanos ainda não conseguem ver. Lembrai-vos, Pai, dos que estão em luto, carregando a dor de uma perda que ainda sangra. Aos que perderam alguém muito amado recentemente sentem que uma parte de si foi embora junto. Aos que já perderam há mais tempo, mas que ainda não aprenderam a viver com esse vazio que ninguém e nada consegue preencher completamente. Que o vosso consolo desça sobre cada coração em luto como uma chuva suave sobre terra seca. Fazei-lhes sentir que aqueles que partiram estão no vosso abraço eterno, e que a separação é real mas não é definitiva para os que creem em vós. Socorrei também, Pai, os que enfrentam problemas nos relacionamentos, o casal que está à beira do rompimento, os filhos que se afastaram dos pais, os amigos que se desentenderam e que agora carregam o peso da mágoa sem saber como dar o primeiro passo rumo à reconciliação. O ódio e o rancor são feridas que supuram quando não são tratadas. Sede vós o médico dessas feridas. Amolecei os corações endurecidos. Dai humildade para pedir perdão e grandeza para concedê-lo. Fazei com que o amor vença onde a amargura ameaça prevalecer. Não me esqueço, Pai, dos que lutam com a saúde da mente. Aqueles que acordam todos os dias com o peso da ansiedade no peito, que enfrentam a depressão como um manto cinza que cobre toda a alegria, que vivem atormentados por pensamentos que não conseguem controlar. A saúde mental ainda é pouco compreendida pelo mundo, e muitos sofrem em silêncio por medo do julgamento alheio. Que esses filhos vossos encontrem ajuda, amparo e compreensão. Que nunca sintam vergonha de buscar tratamento. Que as pessoas ao redor sejam sensíveis o suficiente para enxergar além das aparências e oferecer uma palavra gentil, uma escuta verdadeira, um gesto de acolhimento. Pai, neste dia peço também pelos jovens que estão perdidos, que não encontram propósito, que foram seduzidos por caminhos que só levam ao vazio. Que possais acender em seus corações a chama de uma vida com sentido, a certeza de que foram criados com um propósito e de que esse propósito é belo e digno de ser vivido. Peço pelos que governam as nações, para que a sabedoria os guie e a justiça os mova, e para que jamais se esqueçam de que são servidores do povo e não donos do poder. Peço pelos missionários e por todos que dedicam a vida ao serviço do próximo, muitas vezes longe de suas casas, muitas vezes sem reconhecimento humano, sustentados apenas pela fé em vós. Peço por mim mesmo, Pai. Por tudo aquilo que carrego e que às vezes me pesa mais do que eu consigo expressar em palavras. Vós conheceis o meu coração melhor do que eu mesmo o conheço. Sabeis das minhas fraquezas, dos meus medos, das minhas dúvidas e das minhas falhas. Não venho diante de vós com orgulho, mas com a consciência de que sem vós nada posso. Guiai os meus passos neste dia. Preservai a minha fé acesa mesmo quando as circunstâncias tentarem apagá-la. Fazei de mim um instrumento de paz onde houver conflito, de luz onde houver escuridão, de esperança onde houver desespero. Que esta sexta-feira seja um dia de graça para todos os que dela precisam. Que ao final deste dia, cada coração que sofreu possa ter recebido ao menos um sinal do vosso amor,
um gesto de conforto, uma centelha de esperança que renove as forças para continuar. Confio em vós, Divino Pai Eterno. Hoje, amanhã e sempre. Amém. Divino Pai Eterno, na novena de hoje, queremos nos aproximar de vós com humildade e fé. Olhai por todos aqueles que agora rezam conosco, por aqueles que buscam a vossa presença. Recebei, Pai, todos os pedidos que estão sendo deixados nos comentários. Visitai os lares dessas pessoas e derramai a vossa paz sobre cada família. Abençoai aqueles que enfrentam dificuldades financeiras e conduzi seus caminhos. Estendei vossas mãos sobre cada coração aflito e renovai a esperança de quem precisa de um milagre. Que a vossa misericórdia alcance cada vida que participa da novena de hoje. Guardai estas pessoas de todo mal e cobri cada uma com o vosso amor infinito. Atendei, Pai Eterno, os pedidos feitos com fé e transformai as lágrimas em testemunhos de graça. E que todos que rezam conosco sintam a vossa presença e continuem confiando em vós. Amém. Rezemos agora com fé e façamos nossos pedidos. Divino Pai Eterno, colocamos diante de vós nossa família, nosso lar, nosso trabalho e toda a nossa vida. Apresentamos agora, Pai amado, cada necessidade que carregamos no coração e rezamos unidos esta prece de fé e entrega. Pai Eterno, Senhor de todo poder e soberania, concedei-nos hoje a paz que vem do vosso amor, e a certeza viva de que estais presentes em cada passo que damos. Pedimos vosso cuidado e vossa proteção, neste momento delicado de nossa caminhada. Necessitamos da vossa presença constante, do vosso amor fiel e da vossa infinita misericórdia. Retirai de nós todo o temor e toda incerteza, iluminando nosso espírito cansado, com a luz santa do vosso divino Filho Jesus Cristo, que caminha conosco nesta terra. Que essa luz dissipe toda a escuridão e renove nossa esperança. Permiti, Pai Eterno, que recebamos a grandeza da vossa presença em nossa vida, a cada instante, em cada decisão. Que possamos perceber vosso Espírito nos guiando, vossa voz nos orientando, e vosso cuidado nos envolvendo ao longo deste dia. Pela oração, confiamos no vosso agir, e aguardamos com fé os sinais do vosso amor, manifestado na solução de nossas dificuldades. Faça agora o seu pedido ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, sei que vais nos dar a solução do que tanto precisamos. Não permitais que percamos a confiança, nem que o desânimo tome conta do nosso coração. Sustentai-nos nesta jornada, e fortalecei nossa fé no caminho que conduz à vida eterna. Colocamos diante de vós neste dia, nossa vida, nossa família e tudo o que somos. Concedei-nos a restauração do corpo e da alma, conforme a vossa vontade. Agradecemos-vos, Pai Eterno, nosso Deus e amigo fiel. Cremos que estais preparando o melhor, e que a resposta chegará no tempo certo. Amém. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas,
para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência, e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, e minhas amadas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que simplifica a nossa vida, através do amor, esteja agora e sempre no coração de cada um de vocês. Hoje, nós paramos para escutar um diálogo muito especial no Evangelho de São Marcos. Um mestre da lei se aproxima de Jesus. Naquela época, existiam centenas de regras e de preceitos que o povo precisava seguir. Eram 613 leis ao todo. Imaginem a confusão na cabeça de uma pessoa simples, que desejava agradar a Deus, mas se perdia no meio de tantas normas. Esse escriba faz uma pergunta sincera e profunda. Ele quer saber o que é essencial. Ele pergunta qual é o primeiro de todos os mandamentos. Jesus não inventa uma resposta nova para parecer original. Ele recorre ao coração da fé do seu povo. Ele cita o que todo judeu rezava todos os dias. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e com toda a tua força. Meus irmãos, percebam a totalidade que Jesus exige. Ele fala do coração, que é o lugar dos sentimentos. Ele fala da alma, que é a nossa própria vida. Ele fala da mente, que é a nossa inteligência. E fala da força, que representa a nossa capacidade de agir. Amar a Deus é uma entrega que envolve a pessoa inteira. Não é um sentimento passageiro, mas sim, é uma decisão que guia todos os nossos passos. Se Deus é o centro, todo o resto na nossa vida ganha o lugar correto. Mas Jesus não para por aí. Ele sabe que nós temos uma facilidade enorme de dizer que amamos a Deus, que está no céu, enquanto ignoramos quem está ao nosso lado, aqui neste mundo. Por isso, ele acrescenta o segundo mandamento: amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Jesus une essas duas realidades de forma inseparável. É como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. Não existe amor a Deus sem amor ao próximo. E o amor ao próximo só ganha profundidade quando nasce do nosso amor a Deus.
Vejam que interessante a reação do mestre da lei. Ele concorda com Jesus. Ele compreende que o amor é muito mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios. Isso é algo revolucionário para aquele tempo, e continua sendo para nós hoje. Muitas vezes, nós nos preocupamos muito com os ritos, com as cerimônias e com as tradições externas. Tudo isso é bom e nos ajuda a rezar. Mas se o rito não nos transformar em pessoas mais amorosas, ele se torna vazio. De nada adianta queimar incenso no altar, se o nosso coração está queimando de ódio contra um irmão. Deus prefere um gesto de caridade sincera a uma montanha de sacrifícios feitos sem amor. Ao ver que o homem tinha respondido com inteligência, Jesus lhe diz algo muito forte. Tu não estás longe do reino de Deus. Meus amados, pensem bem nessas palavras. O escriba entendeu a teoria. Ele compreendeu o conceito. Ele sabia a resposta correta. Por isso, ele não estava longe. Porém, ele ainda não estava dentro. E o que separa o estar perto do reino de estar dentro do reino é o passo da vivência. É o caminho que vai da nossa mente para as nossas mãos. Muitos de nós conhecemos bem os mandamentos. Sabemos recitar as orações e conhecemos a doutrina. Mas o reino de Deus realmente acontece quando nós começamos a praticar. Quando o amor deixa de ser uma ideia bonita e se torna uma ação concreta. Quando nós perdoamos quem não merece. Quando ajudamos quem não pode nos retribuir. Quando tratamos com dignidade aquela pessoa que todos ignoram. O reino de Deus é o território onde o amor é a única lei. E Jesus é o Mestre que nos ensina a caminhar nesse território. Ele não nos dá fardos pesados, ele nos dá um coração novo. Ele nos ensina que a maior alegria da vida não está em ser servido, mas em servir por amor. Que você possa se perguntar: como eu estou amando a Deus? Com a minha mente e com toda a minha força? E como eu estou cuidando do meu próximo? Lembre-se que o seu próximo é aquela pessoa que está mais perto de você agora. Pode ser o seu marido, a sua esposa, o seu filho, ou até mesmo aquele colega de trabalho, que muitas vezes é uma pessoa difícil. O amor começa nos pequenos detalhes da convivência. Que o Senhor Jesus nos ajude a diminuir a distância entre o que sabemos e o que vivemos. Que Ele cure o nosso egoísmo e nos ensine a beleza da doação. Que possamos ser cristãos não apenas de palavras, mas sim de atitudes transformadoras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor Criador e Salvador, olhai para esta água, e concedei que ela seja tocada pela vossa bondade sem limites. Que nela habite a graça que cura, que consola, e que protege contra os males visíveis e invisíveis. Permiti, Senhor, que esta água traga purificação àqueles que buscam recomeçar e paz aos que enfrentam provações. Que cada pessoa que dela se servir, com fé sincera, encontre um caminho de reconciliação, coragem e esperança. Derramai sobre esta água o sopro do vosso Espírito, para que ela se torne bênção constante nos lares, nos corações e nos caminhos. Que ela seja usada com confiança por todos aqueles que vos buscam e que necessitam de consolo, cura e direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Divino Pai Eterno vos conduza pelos caminhos do bem, vos afaste de todo perigo e vos revista de sua graça. Que sua luz brilhe sobre vós e sua mão poderosa vos proteja. A bênção do Divino Pai Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.